Continuando sobre o conjunto dos números racionais, nós já vimos diversas formas destes elementos deste conjunto se apresentar: número decimal de escrita finita, número em forma de dízima periódica, número inteiro e as próprias frações próprias, frações impróprias, número misto. Hoje nós vamos ver uma outra forma dos números racionais aparecerem, que são na forma de porcentagens, né? As porcentagens, normalmente, elas se apresentam também da forma de número racional. Olha só, vamos supor que a gente queira que apareça o número 3%. Né? Esse número, 3%, que é uma forma comercial ou uma forma estatística de apresentar dados, de apresentar números, uma forma de se expressar matematicamente em jornais, em revistas, portanto uma forma muito importante de se comunicar, usar, né, esta invenção do ser humano de chamar as coisas no formato percentual, né, de mensurar, né, de mensurar as coisas nesse formato percentual, nada mais é do que uma fração em que a gente coloca o 3 dividido pelo 100, certo? E que dá a entender que no universo de 100 estamos tomando ou considerando 3, certo? 3%. Portanto, se 3% de uma população tem alguma característica, a cada 100 espera-se que 3 tenham essa característica e assim por diante. Mas o que nos interessa aqui é o legal dessa transformação, certo? Ou seja, de você converter uma linguagem com este símbolo aqui em uma linguagem puramente matemática, que se refere a um elemento do conjunto dos números racionais. Além disso, existe uma outra forma, que não é simplesmente a forma de fração, que é a forma que a gente chama unitária, né? Que é a consequência de você dividir o 3 pelo 100, como o 100 é uma potência de 10, né? Você vai deslocar a vírgula para a esquerda 2 casas e ele vai aparecer nesta forma. Então aqui nós temos 3 formas, né, de se ter números racionais: uma forma percentual, uma forma fracionária, uma forma decimal de escrita finita. Todas elas são equivalentes, o que nos permite, por exemplo, fazer operações, e você vai percebendo que a forma percentual e muito da matemática financeira básica é simplesmente uma operação com números racionais. Portanto, se você compreendeu como é que faz operações com frações, automaticamente você já tem condições de fazer operações com porcentagens. Mas vamos lá, vamos a um exemplo. Vamos supor que a gente queira fazer a seguinte operação: 2/5 mais 3%. Algo que pode parecer esquisito, né? 2/5 mais 3%. Como é que a gente faz isso, né? Muito simples. É só você pegar e transformar essa porcentagem em uma fração. E aí nós temos uma adição de frações, né? Que no caso deste nosso exemplo é uma adição do nível intermediário de dificuldade, porque o 100 é múltiplo de 5, né? 100 dividido por 5, então eu posso transformar esse 2/5 numa fração equivalente com o denominador 100
usando aquela metodologia de fração equivalente, ou seja, 100 dividido por 5 dá 20, né? 20 vezes 2 dá 40. Então, 2/5 corresponde a 40 sobre 100. Ou, se a gente quiser, 40%, né? Então, nós temos 40 sobre 100 mais 3 sobre 100. Ou seja, nós temos agora uma adição de frações com o mesmo denominador, que nos permite fazer a nossa conta rapidinho, né? 40 mais 3, 43, certo? Ou, por coincidência aqui, vai nos levar a 43%. Coincidência porque nem sempre o denominador é igual a 100, a gente pode inclusive depois simplificar a fração, mas nesse caso ficou o denominador 100, podemos escrever na forma de porcentagem, ok? Então, vamos a mais um exemplozinho aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos calcular 3 sobre 8 menos 5%. 3 sobre 8 menos 5%. Mais uma vez, é simplesmente 3 sobre 8 menos 5 sobre 100. Só que o 100, no caso, nem é múltiplo de 8, né? Então, vamos ter que fazer aqui o nosso querido, saudoso MMC, né? Esse aqui já é uma subtração do nível hard de operação com fração, é mais difícil, né? Vamos colocar aqui o nosso 100, 8, e vamos lá. Divide por 2 aqui é 50, aqui é 4, divide por 2, aqui é 25, aqui é 2, divide por 2, aqui não dá mais, repete, aqui acabou, divide por 5, aqui é 5, e divide por 5 novamente, e acabamos, né? Então, nós vamos ter aqui o 25 vezes o 4, dá 100, e 2 vezes 100, 200, né? Então, o nosso MMC aqui vai dar 200. Então, nossas frações equivalentes, elas vão ficar com o denominador 200, né? O que vai permitir que a gente faça a operação de subtração. Então, 200 dividido por 8 vai dar quanto, hein? Vai dar 2 vezes 8, 16, e 40 por 8 dá 5. Então, vai dar 25, né? 25. E 200 dividido por 100 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Então, 200 dividido por 100 dá 2, 2 vezes 5, 10. 200 dividido por 8 dá 25. Opa, 25 vezes 3, nós nos esquecemos aqui, né? 25 vezes 3, 75. Que bom que a gente reviu aqui, né? 200 dividido por 100 dá 2 vezes 5, 10. Ok. Agora sim, né? 75 menos 10, 65 sobre 200, né? Dá para simplificar? Vamos simplificar? Vamos aproveitar aqui e simplificar essa fração, né? Observe que o 65 é ímpar, não dá para simplificar por 2, né? O 200 não dá para dividir por 3, então vai ter que ficar por 5. Vamos simplificando essa fração aqui por 5. Nós vamos encontrar 3 vezes 5, 15, 13, que é prima, né? E 200 dividido por 5 vai dar 20 por 5 dá 4. Então, 13 sobre 40, né? Então, o resultado da nossa operação é 13
sobre 40, ou seja, 3 oitavos menos 5% é igual a 13 sobre 40. Nesse vídeo a gente viu então uma curiosidade e uma surpresa boa, né? Que a gente pode fazer operações com porcentagem, simplesmente transformando essas porcentagens em uma fração e operando normalmente como a gente já aprendeu a fazer com frações.